Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho. Eu estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom, vermelho. Jacó respondeu, preste atenção que esse texto é muito forte: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú falou: eu estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. E ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Que comida é essa, né? Para o cara, tão saborosa, tão cheirosa, que o cabra negociou o direito de herança dobrada. Meu Deus, que loucura. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou, diga, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Queridos, na Bíblia, primogenitura é uma bênção reservada ao primeiro filho de cada família, aquele que abre a madre. É uma autoridade espiritual, é uma bênção que o pai libera, uma palavra profética em relação ao filho e seu futuro, e além disso, o dobro da herança dos demais filhos, em relação aos demais filhos. É muito forte pararmos para meditar, e eu quero que você fique muito atento, por favor. Quem está lá fora, nas portas, venham tomar assento, porque essa é uma palavra de revelação muito forte. Pastor Arli, faz aquela limpa lá, vai, traz todo mundo para cá, pega o cajado, a vara, viu? E traga o rebanho, porque é uma palavra que vai marcar muito a nossa vida. Queridos, que coisa triste é um homem precipitado, uma mulher precipitada, gente imprevisível, gente intempestiva. Quantas bênçãos foram jogadas fora por causa da impulsividade. Gente que não para, que não reflete, mas que age ao sabor das emoções. Quantos lares desfeitos, casamentos desfeitos, quantos negócios falidos, quantos prejuízos por causa dessas ações precipitadas, intempestivas. Primeiro nós vemos o seu desprezo pela primogenitura. Isso é, ele está no campo, volta do campo com muita fome, e ele encontra uma armadilha, uma bandeja, literalmente uma bandeja, uma panela de comida. E é claro que está saborosa, está cheirosa, o cheiro vai longe, ele é atraído por esse cheiro. E ele diz: me dá dessa comida, eu estou morrendo de fome. Morrendo nada, irmãos, olha cá, morrendo nada, dava para esperar mais umas horas, dava para chegar em casa. Olha que coisa louca isso. Mas ele é precipitado, intempestivo. Isso é, me dá aí, me resolve a vida. O que eu vou fazer com o direito de primogenitura? Se eu estou com fome, eu quero resolver a minha fome agora, o meu problema agora. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou trazendo à luz? A segunda palavra é ingratidão. Trocou por um prato de comida. Como é que você tem uma bênção sobre a sua vida e você simplesmente não dá valor, é ingrato,
Que coisa! A gratificação imediata, sem mesmo se preocupar, com a repercussão, mostra o menosprezo que Esaú teve sobre sua bênção. A narrativa bíblica nos ensina que Esaú não tinha gratidão pela bênção da primogenitura e até desdenhava dessa bênção. Quando somos confrontados sobre nossa impulsividade, utilizamos uma resposta automática para justificar explosão, raiva, atitudes impulsivas. Quantos relacionamentos acabaram por causa de atitudes impulsivas, de não ter um freio na boca, de não falar palavras que a alma estava gritando para falar, mas que não poderia ser falada, que paralisou tudo, que feriu, que machucou e que consequentemente separou. E nós acabamos construindo fortalezas para justificar nossas atitudes. Adão, quando questionado por Deus, porque ele havia comido do fruto proibido, ele joga a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas a mulher, por sua vez, diz o quê? Foi a serpente. Então, pessoas impulsivas, elas arrumam desculpas para sua impulsividade, para sua ação precipitada, mas elas não são capazes de dizer assim: eu sou o culpado, eu gerei esse problema, eu estou passando por essa dor por causa de decisões erradas que eu tomei. Mas ao contrário, diz aqui: não, é fulano, é o outro, é o cônjuge, é o patrão, é o namorado, a namorada, é o irmão na fé, é o pastor, a pastora. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o ressentimento não substitua o arrependimento. Quando o ressentimento substitui o arrependimento, é quando nós começamos a explicar, ao invés de reconhecer, ao invés de dizer: eu errei, me perdoa, mas passa-se a justificar. Esaú é o tipo de homem que troca bens eternos por prazeres imediatos. Ele não é tratado como um ignorante, mas como alguém dominado pelo impulso. Gente que matou, gente que feriu, gente que bateu, gente que traiu, gente que adulterou. É o tal do prato de lentilha. É o momento: eu não consegui dizer não, eu não consegui voltar atrás. Esaú sabe a promessa que está sobre a sua vida. Ele nasce primogênito. Sua herança é objetiva, concreta e legítima. Ele conhecia todo o contexto, ele sabia o que estava por trás, ele sabia o que era ser filho primogênito numa casa. Mas Esaú era o camarada que agia sem medir as consequências. Quantos estão me ouvindo e entendendo? Talvez estimulado pela preferência do pai, por causa do seu porte físico, atlético, e suas aventuras em caçadas, seu espírito livre, como diriam alguns hoje em dia, sem cerca, sem limites, faz o que dá na telha. Isso é tudo muito perigoso. O fato do texto destacar que ao chegar aos 40 anos de idade, ele tomou para si esposas dos habitantes do lugar, da região, contrariando o desejo dos pais, demonstra que ele tinha uma vontade independente e não media as consequências dos seus atos. Deixa o profeta comigo aqui, deixa ele estar ministrando dança,
Daqui a pouco eu entro no mistério assim com ele também. Ele dança para lá, eu danço para cá. Fica ligado e receba. Esse menino vai ser um ministro do altar. Deus vai fazer uma obra tão gloriosa, vai abrir os ouvidos, vai liberar a fala, a língua, em nome de Jesus. Essa igreja vai ver esse menino falando, cheio da graça, cheio do Espírito de Deus, um ministro do altar do Senhor, em nome de Jesus, e vai ser um grande exemplo de um milagre de Deus curando autismo. Viu? Não verbal, vai se tornar verbal, em nome de Jesus, e tantos outros serão curados. Amém? O cara sabia que a orientação do pai e da mãe era: não se case com as mulheres dessa região aonde estamos, porque são mulheres fora da aliança, são mulheres perdidas. Deus não quer aliança com esse povo. O que é que ele faz? Faz o contrário. Em Valém da Penha, casa com duas. Parece que ele tem uma síndrome como é que fala, do opositor, como é que fala? O TOD, transtorno opositor. É para não fazer? Eu vou fazer. Isso é, eu não tenho cerca, eu não ouço conselhos, eu não estou nem aí para o que meu pai e minha mãe estão dizendo. E quantos jovens estão assim hoje? Quantas mulheres sofrendo com homens assim, intempestivos, que não tem freio, que não tem limite, que vai tomando decisões, que vai comprometendo toda a casa, toda a família. Quantas dores isso já trouxe. Ao vender o direito de primogenitura, o direito de herança pertencente ao irmão mais velho, Esaú demonstrou não valorizar aquilo que não fosse imediato, já que este direito seria usufruído quando o pai tivesse para morrer, que o pai iria abençoar irmãos. Você sabe o que é não querer a bênção do pai? Quantos hoje estão vivendo assim, sem nem ter consciência do que é ter a bênção dos pais? Só fazem o que querem. O pai fala para a moça: não vá por esse caminho. Ela vai por aquele caminho. Pai e a mãe falam para aquele menino: não vá por esse caminho, fuja dessa pessoa, fuja dessas amizades. O que faz? Faz tudo o contrário. Trocar uma bênção dessa, onde o pai iria liberar palavras proféticas. Falar nisso, eu quero lembrar os pais não podem perder de vista essa bênção que está nos seus lábios, que é profetizar sobre os seus filhos, declarar o destino deles, amém? Estender a mão e profetizar sobre a vida deles. Esaú cresce nesse contexto assim de bênção. No entanto, não dá o mínimo valor. A Bíblia chega a usar a expressão que ele desprezou o direito de primogenitura. Por causa de quê? Um prato de comida. É uma pessoa imediatista. Eu não quero nem saber da manhã, eu quero saber hoje. Olha para mim. Hoje no Brasil, milhares e milhares de pessoas estão afundadas nos jogos online. Por quê? Desprezando a bênção e buscando o imediatismo. Elas querem ficar ricas imediatamente. E eu espero em nome de Jesus que em nosso meio, nosso povo não esteja sendo escravizado por esse laço de Satanás, porque é no Brasil inteiro, homens, mulheres, jovens e até crianças, jogando dinheiro fora, perdendo, querendo ficar rico de um instante para o outro, e ninguém fica rico com isso. Pior, isso vira um vício, é tão vício quanto a cocaína. O que Esaú não compreendia
mas Jacó demonstrou ter discernimento, é que junto com a herança vinha a promessa de Deus, amém? A mesma que Deus fizera a seu avô e também para seu pai. Qual? Prosperidade. Eu vou falar, vocês repetem: prosperidade, riqueza, território, descendência e influência estava incluído. E o cara abre mão disso e dizendo: não me dê o prato de comida, isso é para depois, isso está longe, eu não quero nem saber, eu quero resolver meu problema agora. Quantos estão entendendo? Você está entendendo a seriedade disso? Meu Deus, que revelação de confronto é essa palavra? Gente que não aceita ser corrigido, que se for corrigido, haja o sabor da emoção, chuta tudo, larga tudo, perde emprego, perde bens, perde família. Meu Deus, veja algumas decisões semelhantes a desprezar a bênção de Deus. Primeiro, não crer que a bênção exista ou valha a pena. Podemos perder a bênção por não crer nela. A Bíblia registra que Deus responde às nossas orações, mas nós não oramos e não buscamos a Deus regularmente. De tempo em tempo a gente lança aqui na igreja campanhas como essa. E você acha que eu não sei que a maioria de vocês não estão nem aí para essa campanha? Só esperando que alguém ore por você, tão aflito, tão necessitado, tão carente disso, mas não está nem aí. Não consegue fazer um jejum, não consegue tirar um café. Não, me dê aqui meu pão, me dê meu pão com ovo, me dê meu bolo, me dê meu café. É o prato de lentilha. Não consegue suprimir um almoço. Não aguento ficar sem comer, minha cabeça já está doendo. Não consegue estabelecer um horário para orar. E o diabo fazendo festa, te impedindo, te travando de receber as bênçãos de Deus. Tanta gente que a gente conhece, tanta gente perto da gente, enfrentando lutas, que precisa de batalha espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É para quem marcha, é para quem é destemido, é para quem tem coragem, é para quem ora, é para quem jejua, é para quem abre a boca e glorifica, é para quem busca a face do Altíssimo. Sábado tem vigília, nós vamos ver quem são os que trocam a bênção, para buscar a bênção, por uma comida apetitosa. Ou é o jogo do seu time, futebol. Sua novela é brincadeira falar que ainda tem crente agarrado em novela da Globo. Pelo amor de Deus. É gente que não larga esse trem aqui, ó. Horas e horas e horas e horas jogadas fora. Tia Rose estava contando que quando leva os meninos da igreja para a casa dela, chega lá, ela recolhe os celulares todos. Ela fala assim: para que trazer para minha casa para ficar só na internet? Não vai poder bater um papo, não vai conversar, não vai edificar. Quantos casamentos tem assim? Não tem mais sexo não, tem celular. Fica ali a bonita, acessando não sei o que, fica lá o bonito, acessando não sei o que, o tempo todo, horas e horas. TikTok, é brincadeira? YouTube e outras redes sociais, abrindo mão de se apresentar diante de Deus com seriedade e dizer: eu
quero, eu preciso e eu vou cavar esse poço. Pessoas que não esperam o tempo correto para usufruir a promessa. Jovens que estão no namoro e que daqui a pouco já está na cama, onde você não vai ser honrada, não vai ser valorizada. Você já arrumou para ele o que ele queria? Ele já tem de graça. Para que pagar preço? Mas também não vai haver honra, não vai haver respeito, não vai te respeitar e não vai cuidar de você, porque foi tudo muito fácil. Esse mesmo Jacó, por 7 anos, ele trabalhou dia e noite num sol escaldante para casar com a moça que ele amava, só olhando com os olhos e lambendo com a testa. E depois mais 7. Alguns até creem, por isso mesmo querem agora. Mas Deus tem seus planos para nós e o tempo determinado para as coisas acontecerem. Você crê nisso? Uma geração imediatista. Deus não é imediatista. Tem bênção que não chegou ainda, porque não é a hora dela chegar, porque você não está preparado para essa bênção. Mas se você perseverar, ela virá. Outros não trabalham pelo cumprimento da promessa. Nós temos uma promessa muito poderosa de Deus. Deus liberou para esse ministério este ano. Esqueça as coisas que passaram, ficaram para trás. Ei, você não percebe? Deus está dizendo, está chamando a atenção da igreja, chamando a sua atenção. Você não percebe o que eu estou fazendo? Não. É como que um pai dizendo para o filho: olha aqui para mim, olha aqui. Você não está entendendo nada, não? Eu abrirei caminhos no deserto, aleluia, e rios na terra seca. Esse ano pode ser o ano mais glorioso da sua vida, mas é preciso se posicionar. Gente que não se posiciona, gente que não guerreia, gente que não luta, gente que não se esforça, gente que abre mão cedo demais das coisas porque não consegue perseverar, não vai alcançar nunca. Outro dia eu ouvi um pastor americano falando: para ter a posse das promessas é preciso ter coragem. Não dá para ficar em berço esplêndido, perna para o ar, algo que você não gerou, o que a gente não gera, o que a gente não esforça, a gente não dá valor, não tem importância. Mas tudo aquilo que você pagou o preço, que você ralou, que você esforçou, que você orou, que você jejuou, que você batalhou, que você plantou, que você regou, tem valor permanente. E ninguém rouba isso de você. Na maioria das vezes, os planos, os sonhos de Deus para nós implicam em esforço. Diga, esforço. A outra palavra é desistir. Esta é uma das formas mais comuns de desprezar a bênção de Deus. Começar e não perseverar até conseguir ver o cumprimento da promessa. O teste do tempo, da dificuldade, do trabalho e das adversidades faz muitos abandonarem na caminhada. No campo da educação hoje, a nossa visão e planejamento em relação aos estudantes está tudo errado. Há alguns anos, não sei se já tem décadas, primeiro foi dito que não pode reprovar a criança. Como não pode? Se não pode, ele não se esforça, ele não vai aprender. Porque não pode reprovar. As nossas faculdades, especialmente as nossas universidades
estaduais e federais, uma bagunça. Não existe mérito. Esses dias saiu aí um resultado de um órgão, um organismo que tem que averigua, que os médicos fazem lá uma prova, que eu esqueci como é que chama, para ver a qualidade do ensino. Como é que chama, professora? Lembra? Exame ENAMED, Exame Nacional de Medicina. Um fiasco, uma vergonha. Gente que não aprendeu nada e está aí atendendo o povo que não sabe nada. A maioria das faculdades e universidades do Brasil. O problema de Esaú não é a falta de informação, mas incapacidade de hierarquizar valores, de dar valor, reconhecer o valor. Diante de uma fome momentânea, ele relativiza o futuro, ele não está nem aí, ele não quer saber do amanhã, eu quero agora. Ele sacrifica o essencial por um alívio imediato. Seu verdadeiro pecado foi desprezar a espera. Ele escolhe o agora em detrimento do depois. Quando as consequências chegam e a herança se perde, ele não assume responsabilidade, ele reage com ressentimento. Quando chega o tempo do pai, que agora tomado pela catarata, já está cego, o tempo do pai abençoar o filho, liberar a bênção da primogenitura, ele chama Esaú e diz: meu filho, vai lá no campo, traz uma caça para mim, faz um guisado, faz uma comida para mim, para eu comer, e depois que eu comer, eu vou te abençoar. Ele saiu. A mãe, uma Jezabel, que colheu tristes consequências, vira para o filho e diz assim: meu filho, corre e pega 2 cabritos, falou para Jacó, que eu vou preparar para a gente enganar seu pai. Aí o filho diz: mãe, mas meu irmão é peludo, eu sou liso. A mãe: deixa comigo que eu vou enganar seu pai. Pega o couro do animal, do cabrito, põe no braço e no pescoço do menino, e no instante chega lá com a comida. Isso é num tempo de forma muito rápida, porque estava na porta da cozinha o animal. Mata e traz, e o Jacó chega e fala: meu pai, eu trouxe aqui a sua comida para o senhor me abençoar. Aí o pai vira: mas meu filho, tão depressa? Aí ele diz: o Deus do céu me ajudou. É brincadeira. Deus me ajudou, meu pai. Meu Deus, que doideira. Aí o pai disse assim: chega aqui mais perto, meu filho. E vira e fala assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, cheiro de bode. É cheiro de Esaú. E aí ele então abençoa e libera bênçãos muito gloriosas sobre a vida dele. Logo depois que ele sai, chega Esaú com a sua comida e diz: meu pai, aqui sua caça. Aí o pai: meu filho, o que aconteceu? Oi? Esaú sabia cozinhar. Meu filho, veio seu irmão. Ele diz: veio meu irmão então e roubou a minha bênção. A segunda vez que ele me engana. Tomado de ódio agora, ele decide matar o irmão, e ele insiste: meu pai. E ele abre a boca a chorar e diz: meu pai, não tem uma bênção para mim? Olha o que esse rapaz abriu mão. E o pai diz: você vai ser servo do seu irmão, você vai morar nos lugares áridos, terra sem chuva, porque as bênçãos eu já liberei sobre Jacó. Diga assim: jogou tudo fora por uma precipitação. Meu Deus.
Esse é o padrão psicológico do homem que perde o futuro e não consegue recuperá-lo. Ele não chora o erro, ele revolta-se contra as consequências. Esaú não se arrepende, ele se amargura, e a amargura o empurra para fora da casa paterna, para longe da aliança, para uma existência errante. A Escritura, a Bíblia, o descreve como alguém que vive em conflito, que vive sempre reativo. O mais trágico, irmãos, é que a maldição não termina nele. Eu vou falar e vocês repetem: o homem sem herança não transmite legado, transmite ressentimento. Sua herança, ouça, herda, ou sua descendência herda a narrativa da injustiça, não da responsabilidade da reconstrução. Dele nascem povos, nasce Edom e Amaleque, nascem de uma ferida não tratada, de uma história que ele vai agora contando. Não, meu filho, eu estou nessa situação porque eu fui enganado. Ele diz assim: porque eu não valorizei a promessa, porque eu precipitei. Ele não tinha coragem de dizer assim: por causa de um prato de comida, a hora que eu estava com fome, eu joguei tudo fora. Ele não faz isso, mas ele passa a vida culpando os outros. Será que isso te diz alguma coisa? Hoje a gente vê muita gente impulsiva na vida amorosa. Adultério, com a separação da esposa e filhos, isso pode ser a ruína de uma geração inteira. Uma família destruída, filhos criados por outros pais. Quantas notícias nós temos de abusos, mães sofrendo e criando seus filhos sozinhos, impulsividade nos relacionamentos, agressividade verbal, abre a boca sempre para brigar, está sempre em guerra, falta de diálogo, incapacidade de perdoar, as consequências de relacionamentos rompidos, solidão, conflitos familiares e relacionamentos destruídos. Impulsividade na saúde física e mental, que traz, qual é o caminho? Alcoolismo, tabagismo, noites mal dormidas, burnout. As consequências são ansiedade, depressão, diabetes, câncer e até morte. Impulsividade nas finanças. Quantos lares eu já vi destruído? Porque o homem era intempestivo, impulsivo, só fazendo um negócio errado, confiando em todo mundo e só tomando prejuízo. Quantas histórias nesses 30 e poucos anos de ministério eu tenho acerca disso? De mulher que só prosperou depois que o homem morreu, porque enquanto estava viva era só na miséria. De mulher que chegou a um ponto da gente poder assim dizer: você está livre para se separar deste homem, porque não dá mais para continuar, você vem sofrendo há anos e anos e anos. Foi o cabra sair da vida e a pessoa voar, crescer, prosperar. Mulher que o homem trabalha, mas ela não consegue compreender que tem um limite, tem um teto, e ela sai gastando cartão daqui, cartão dali, gasta daqui, compra acolá, e o pobrezinho sempre na miséria, eles não conseguem ter nenhuma casa. Gastos, falta de planejamento, as consequências são endividamento e uma vida amargurada pela falta de qualidade de vida. Impulsividade espiritual, afastar-se de Deus, ignorar o Espírito Santo. As consequências são o esfriamento da fé, afastamento de Deus e morte espiritual, e sempre culpando os outros. Ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas consequências e sem buscar a Deus. A precipitação é a causa do sofrimento de muitas pessoas. Estou caminhando aqui para encerrar. A palavra precipitação vem de precipício, que diz respeito a abismo, perdição e ruína.
A Bíblia ensina que quem age precipitadamente é louco. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande entendimento, mas o homem de ânimo precipitado exalta a loucura. Heródoto, um historiador grego, disse: a precipitação é a mãe do fracasso. Eu não serei como Esaú, um precipitado, alguém que joga fora as promessas, as bênçãos. Eu não serei um precipitado. Diga: eu não serei uma pessoa impulsiva, que decide ao sabor das emoções. Sabe o que é isso? Esquenta a cabeça e sai fazendo loucura, besteira. Olha para mim, quantas mulheres feridas, decepcionadas, acabadas, arrasadas por causa de um homem precipitado ou impulsivo até nas palavras, que a hora que fica nervoso, que esquenta a cabeça, sai palavra da sua boca que sai rasgando, dilacerando, destruindo a alma da mulher. Persigamos com perseverança aquilo que Deus tem para nós. Se você não fizer isso pelo que Deus te deu, logo você ouvirá um Jacó com uma panela atrás de você perguntando: vai aí um prato de lentilha? Eu tenho um prazer imediato aqui para você. Venha comer da minha comida. É o que o diabo tem feito ao longo dos séculos. Mulheres que caíram no encanto da sereia. Como é que surge o Ricardão? Ricardão é aquele que vai falar o que o marido não fala, que vai dar atenção, que vai dar amor, que vai ouvir, que vai dizer: eu te entendo, eu te compreendo, e que se torna um amigo confidente. Com as mulheres também não é diferente. De um homem mal amado, que não recebe cuidado da casa, da esposa, amor, atenção, sexo. E tem milhares aí nos bares da cidade, destruídas, loucas com um prato de comida para oferecer a esses homens, prometendo-lhes amor, carinho, atenção. Só desgraça. Nossos jovens tentados pelas drogas, pela bebida, por coisas que se tornam um prato de lentilha, uma comida, um fast food, algo rápido que resolve na hora o seu problema, mas que vai estar trazendo desgraça para a sua vida toda e para a sua herança. Olha para mim, Deus tem um caminho de bênçãos, mas não é para gente fraca, precipitada, não é para gente que sai batendo com língua no dente, zoando, trazendo e gerando a própria ruína. Não é para gente impulsiva, mas é para gente que permanece firme, sabendo que é amado e cuidado pelo Senhor, e que o Todo-Poderoso não se esqueceu de você, e que na hora certa Ele vai abrir os céus sobre a sua vida. Ele honra os que o honram, Ele honra os que esperam. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias, subirão e não se cansarão, não se fatigarão. Vamos orar.